devido à tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Nós temos paraguaios, nós temos argentinos. Então, por exemplo, uma criança árabe, ela é mais ativa que uma criança brasileira, muito mais. Por conta da própria criação, da cultura árabe. Os árabes são muito mais ativos. Vamos comparar, por exemplo, uma festa no Brasil e uma festa árabe. Convenhamos, a festa árabe é muito mais divertida. Eles dançam, eles cantam. Brasil o quê? Come e vai dormir. Né? É uma diversão bovina, né? Para gado de corte. Aí aos 30 anos a pessoa está correndo risco de diabetes, correndo risco de infarto. Qual é o grande problema dos adultos hoje? Sedentarismo e obesidade. Né? O hiperativo geralmente vai sofrer com isso, porque como ele não pode se mexer, qual é a forma mais fácil de treinar a hiperatividade? O maxilar. Então ele tende a ser impulsivo e comer demais, aí que ele engorda. Então por isso que tem que saber canalizar esse excesso de hiperatividade para alguma atividade física ou artística que seja bastante motivante para ele. Eu respondi a pergunta? Concordo ou não? A medicação. Eu concordo e discordo. As duas coisas. Eu discordo quando uma criança precisa de medicação e não é medicada. Quer dizer, e discordo também quando uma criança não precisa de medicação e é medicada. Me fiz entender? Não se pode dizer, não se pode, eu vou explicar de novo. Não se pode dizer que toda medicação seja errada. Não é. Por exemplo, há crianças que têm um grau de hiperatividade grave, que há outros contextos ali, por exemplo, há outras comorbidades, com transtorno de conduta, transtorno positivo desafiador, que é uma área bem específica da psicologia da infância. E aí, dentro de uma relação custo-benefício, a medicação pode ajudar essa criança a ela conter a sua agressividade e, ao mesmo tempo, potencializar a sua aprendizagem. Esses são casos extremos e raros, mas acontece, eu já atendi casos assim. Boa parte das crianças, como primeira alternativa à medicação, eu sou contra. E é isso que acontece hoje. A criança chega, a mãe fala, não aguento mais meu filho, ele não para. O médico vai lá e já prescreve a medicação. Não há uma investigação. Então, primeiro tem que se fazer tudo, tem que se testar. Por que ela não para? Às vezes, o relato da mãe é distorcido. O que ela pensa que é atividade, não é atividade. A própria criança é ativa. Não existe criança parada. Se a criança ficar parada, ela está doente. Porque o normal todo filhote é hiperativo. Filhote de cachorro, filhote de gato, filhote de urso, filhote de onça. Se for parado demais, o próprio corpo não se desenvolve. Então tem que avaliar muito o discurso da mãe. Não existe um exame que prove a hiperatividade. Só mesmo a questão clínica. É o psicólogo, é o médico, junto com o professor, que vão investigar como que essa criança como que ela foi gerada, como é que foi a gestação, como que foi os primeiros anos na escola, como que foram os primeiros anos na escola, como que essa criança age em casa. Por exemplo, eu já vi crianças que eram agitadas em casa e eram tranquilas na escola. Essa criança precisa de medicação? Na minha opinião, não. É preciso ver o que está vendo em casa que está causando essa hiperatividade. Porque na realidade não é uma hiperatividade em si, é uma ansiedade. Então muitas crianças ansiosas estão sendo tratadas como hiperativas.
só acontece na infância, não brota na adolescência e na adultidade. Há alguns pesquisadores que dizem que o TDAH pode aparecer no início da adolescência. Eu até concordo, mas ele tem que ter um lastro muito forte na infância. Se não tiver sintoma na infância, pode crer, é a ansiedade. E aí a medicação é outra, não é a mesma medicação. Geralmente, quando uma criança toma medicação, ela tem um efeito que ela fica mais irritada ou que ela fica embotada, geralmente ela não é. É a minha experiência clínica aqui, né? Então eu cuido. Outra coisa que pais desconhecem, a maioria que dá a medicação como sossega-leão, para a criança ficar mais disciplinada, porque a criança fica assim meio parada, presta atenção em tudo, com um pouco de atenção que ela presta atenção, ela já fica apavorada. Imagina quando ela está hiper atenta a tudo, o que essa criança não vai ver? Então às vezes é melhor que ela seja desatenta mesmo, para não ver muita coisa, para esse cérebro não registrar coisas que podem prejudicá-la no futuro. Então tudo isso tem que ser estudado com profissionais da saúde que dialogam com os profissionais da educação. Para quê? Para que dê suporte para a família, porque a família precisa de esclarecimento. Ninguém nasce sabendo. Até hoje, as minhas avós não acreditam que eu tive hiperatividade. Elas diziam, essa menina nasceu com o corpo errado, era para ser menino e nasceu menina. Foi um erro da natureza. Não há quem convença. Má paciência, né? Eu estudei, eu sei onde pega. Mais alguma pergunta?